Bem-vindos ao Compartilha Direito! Eu sou a professora Bruna e hoje nós vamos falar de um dos temas mais importantes do processo penal, que é o juiz de garantias. O que é, afinal, o juiz de garantias? Veja, será que um juiz que acompanha um inquérito policial, onde nós temos ali alguém sendo apenas investigado, esse juiz decreta sua prisão preventiva, esse juiz autoriza interceptação telefônica em face dessa pessoa, esse juiz autoriza quebra de sigilo bancário, busca e apreensão. Será que é justo ou será que funciona que esse juiz, esse mesmo juiz, venha a julgar o caso lá na fase processual, absolvendo ou condenando esse indivíduo? Fique com a gente até o final desse vídeo que a gente vai saber qual é a resposta para essa polêmica questão. Primeiro ponto, o que é o juiz de garantias? A despeito dessa expressão, talvez inadequada, porque todo juiz criminal deve ser um juiz de garantias, né, no sentido de garantir as garantias do acusado, do réu. O juiz de garantias representa uma figura ou uma nova figura no funcionamento do sistema processual que separa o juiz que vai ser responsável, competente para atuar na fase de inquérito policial, daquele que vai ser responsável, competente para julgar o caso, absolvendo ou condenando o indivíduo. Essa persecução passa por duas fases. Então, a primeira fase de inquérito, nós não temos réu, nós não temos acusação formal, nós temos um investigado, nós temos uma investigação. Nessa fase, são realizadas muitas diligências investigativas destinadas a apurar o fato criminoso para saber se existe uma fundamentação mínima, indícios de autoria e materialidade delitiva capaz de, ou que sejam aptas a fundamentar, sustentar uma acusação formal, né? Da futura ou do futuro processo penal. Então é para isso que serve essa investigação preliminar. Nessa fase é bastante comum que a polícia judiciária e até mesmo o Ministério Público, que tem poderes de investigação, realize uma série de diligências voltadas a apurar o fato, como, por exemplo, interceptação telefônica, quebra de sigilo bancário, busca e apreensão, não é? Nessa fase também, pode ser que a pessoa que está sendo investigada pratique atos voltados a prejudicar essa investigação. Aí se diz que ele está representando um perigo para a investigação e para a futura instrução criminal, porque, por exemplo, ele está ameaçando testemunhas, está destruindo provas. E o que se faz? Autoriza-se, quer dizer, um juiz de direito vai decretar a prisão provisória desse indivíduo para que ele pare de prejudicar as investigações, a chamada decretação da prisão preventiva. Então é um juiz que decreta todas essas medidas, que autoriza essas medidas que interferem, né, interferem de modo negativo em algumas liberdades individuais do investigado. Daí a necessidade de ter alguém, de ter um juiz decidindo acerca dessas questões, não é? Interceptação telefônica, prisão e etc. Por óbvio, este juiz, no momento em que vai dar essas decisões, ele tem que fazer juízo de valor sobre a causa, ainda que seja um juízo de valor precário. Por exemplo, ao determinar a prisão preventiva de alguém, o juiz ele tem que verificar os requisitos legais da prisão preventiva. Quando ele analisa esses requisitos legais, um desses requisitos é ele olhar para o caso e falar assim, será que tem indícios suficientes de autoria aqui? Que esse é o sujeito mesmo, provavelmente o sujeito que praticou o fato? Então percebam, ele tem que
se convencer de que sim, senão ele não vai autorizar a decretação da prisão preventiva. Então ele já tem uma opinião formada. E essa opinião que ele começa a formar aqui no inquérito policial, ele não vai simplesmente deletar da cabeça dele no momento em que ele vai julgar o caso. Não é assim que o ser humano funciona, nenhum de nós, não é? Então não tem como ele resetar o cérebro e falar, não, agora eu não sei de nada, pois ele sabe de tudo, na verdade. Então, o que o juiz de garantias tem por finalidade fazer é justamente assegurar que o juiz que vai julgar o caso não tenha tido essa contaminação anterior de todo um trajeto de investigação que foi realizado na fase de inquérito policial. Portanto, é uma instituição fundamental para o bom funcionamento do processo penal brasileiro, para que nós tenhamos, isso é uma garantia de todos, não só do indivíduo que está sendo acusado em um processo penal, é uma garantia de todos os cidadãos, de ter um juiz imparcial. Mas e aí? Então isso é uma coisa boa, não é? Já sabendo, já respondemos a questão inicial. Não funciona ter o mesmo juiz trabalhando na investigação e um da causa penal. É importante essa separação. Essa separação, pessoal, é uma demanda muito antiga dos processualistas. É algo que não é novidade no mundo também. Muitos países já adotam essa figura do juiz de garantias, já fazem essa separação. Então, por que é um tema tão polêmico, afinal? É um tema polêmico, pessoal, porque quando entrou em vigor a lei anticrime, por meio da qual o juiz de garantias foi instituído, ela entrou em vigor em 2020, imediatamente alguns institutos, certas classes gritaram e falaram, opa, não queremos juiz de garantias porque isto é inconstitucional. E aí é uma série de argumentos manejados ali para a inconstitucionalidade do juiz de garantias. Eu vou deixar aqui o número das ADIs que foram ajuizadas no Supremo Tribunal Federal, questionando, né, a legitimidade desta figura, e um dos argumentos utilizados seria que isso seria muito custoso para o Estado brasileiro, porque vai ter que ter muito mais juízes, vão ter que contratar, fazer concurso, contratar muito mais juízes, tem que ter um deslocamento, por a questão da eficiência dos cursos, né? Então, essa mentalidade, essa análise econômica do processo penal. Eu escutei um argumento contrário, na verdade um contraponto muito interessante levantado pelo professor Marcelo Semer, que é juiz, tá? É um juiz de direito do Tribunal de Justiça de São Paulo. E ele disse o seguinte, mas será que, porque a lei anticrime é um pacote, não é? Ela é um pacote, ela não trouxe somente reforma no Código de Processo Penal, trouxe também no Código Penal, trouxe na Lei de Execução Penal, e no conjunto dela, podemos dizer que ela é altamente recrudescedora do sistema penal e encarceradora. Por exemplo, aumenta o limite máximo de pena privativa de liberdade de 30 para 40 anos. Dificulta bastante a progressão de regime prisional, do fechado para o semiaberto e assim por diante. Então ela é recrudescedora, ela é encarceradora. E o que o professor Marcelo Semer colocou de forma muito inteligente será que quando eles elaboraram esse pacote anticrime, entre aspas, será que eles pensaram nos custos para o sistema prisional do encarceramento em massa? Me parece que não, né? Porque afinal de contas eles não se preocupam tanto com os custos para o Estado quando se trata de prender mais gente, né? Agora, quando se trata de ter um juiz de garantias, de assegurar garantias individuais, portanto, aí os custos são importantes, não é mesmo? Dito isso, propostas essas ações de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, lá no comecinho de 2020, o ministro Dias Toffoli, ele deu uma decisão suspendendo a eficácia do juiz de garantias, ou seja, dizendo, olha, não vamos implementar porque temos que pensar melhor. E ele suspendeu por 180 dias. Vencido esse prazo, o ministro Luiz Fux
suspendeu indefinidamente. Passou por cima da decisão mesmo, né? Dizer, era só por 180 dias, segundo o Toffoli, e o Fux, não é só 180 dias não, vai ficar suspenso até nós julgarmos essas ADIs aqui no plenário. O argumento é o mesmo, uma análise econômica da situação, não é? E ficou suspenso até então. Aí no ano passado, o ministro Fux agendou algumas audiências públicas, onde muitos especialistas e entidades foram ouvidas acerca do juiz de garantias, posicionamentos contrários e muitos posicionamentos favoráveis. Teve audiência pública e aí o julgamento das ADIs estava marcado, já estava na pauta, seria julgado em novembro de 2021, do ano passado, portanto, já sinalizando ali que teríamos uma maioria de votos favoráveis ao juiz de garantias. E aí o que o ministro Fux fez, como presidente do Supremo Tribunal Federal? Retirou da pauta, ou seja, não vai ser julgado tão cedo. É isso que nós temos. Apesar de ser um belo instituto, de ser muito importante para a efetivação de uma garantia fundamental que é a imparcialidade judicial, encontra-se suspenso devido a essa atuação de um ministro específico do Supremo Tribunal Federal. Se você gostou desse conteúdo, por favor, dê o seu like, compartilhe com seus amigos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber futuras notificações. Tá legal? Valeu!